Galera Massa Show, olha, nessa aula nós vamos definir misturas homogêneas, certo? Dando exemplo, falando dos estados físicos possíveis e também diferenciando o que é uma fase e o que é um componente. Aula introdutória para você ficar massa show na química e ir se emocionando porque você está aprendendo. E antes de passar a vinheta, deixa eu lhe pedir uma coisa, dê o like aí já, Alma, ajuda o canal a crescer, divulga para 10 pessoas, senão você vai perder a sua prova, viu? Inscreva-se no canal e notifique os sininhos. Gera a vinheta, roda! Massa Show, dando continuidade aqui ao nosso assunto e outra, se você caiu aqui nessa aula agora, volta só uma aulinha aí para você ver a definição de misturas, para você entender bem direitinho a onda e aí seguir agora na parte das misturas homogêneas. Gente, as misturas homogêneas são aquelas misturas que se misturam, né? São aquelas misturas que apresentam um único, olha Massa Show, um único aspecto, uma única fase, tanto a olho nu, o que é olho nu? Você olhando assim com o seu olho, ou ao microscópio, certo? Tem gente que pensa que quando você tem uma mistura homogênea, ou você pega materiais e mistura, se você não olhar, não conseguir observar olho nu, e você for para o microscópio, você vai conseguir ver os materiais que estão lá dissolvidos. Gente, tem material que dissolve tão bem no líquido que não dá para você observar essas partículas dissolvidas através do microscópio, que é o caso aqui da mistura homogênea, beleza? A mistura homogênea, ela apresenta um único aspecto, uma única fase. Gente, eu falo um pouquinho sobre misturas também na parte de soluções. Na playlist, porque nós temos 3 playlists aqui no canal, né? Tem mais também de outras, mas tem 3 playlists assim. Uma de Química Geral, que é essa, né, assuntos do ensino médio, do volume 1. Tem a de Físico-Química e tem a de Química Orgânica. Aí a playlist, já no início, que eu trabalho com soluções, eu faço uma abordagem em cima de misturas. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá depois também. Depois, não é agora. Todas as misturas homogêneas, elas vão apresentar um único aspecto, esse único aspecto que você vê aí que chama de fase, tanto a olho nu ou ao microscópio, beleza? As misturas homogêneas, gente, elas podem ser chamadas de soluções. As misturas homogêneas vão poder ser líquidas, sólidas ou gasosas. Exemplo de solução líquida, o choro. Quando você chora, a água com os sais minerais que estão dissolvidos, passa assim a boca assim, você não tem um salzinho? Pronto, é um exemplo de uma mistura homogênea líquida. O que seria um exemplo de mistura homogênea sólida? Ligas metálicas, misturas, onde nós temos no mínimo um metal no meio, formando uma mistura homogênea, certo? E são aí misturas sólidas. Exemplo, o ouro 18 quilates, que é misturado ouro, prata, cobre, beleza? É um exemplo de solução de mistura homogênea sólida. E eu tenho também as pessoas, soluções, de exemplo de soluções gasosas, né? O ar atmosférico filtrado, né? Esse ar que nós temos, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, peido de criança e tal. Então tem isso aí, é um exemplo aí de uma mistura homogênea gasosa, tá? Quando você vai olhar uma mistura, o que é que a galera vai te perguntar aí nas questões? Ele vai te perguntar assim, olha, quantos componentes, né, tem ali dentro? Quais são os integrantes da banda? Né? Vou dar exemplo aqui. Os componentes, né, as substâncias, os materiais que estão envolvidos. E ele vai perguntar também quantas fases tem nesse material. E fases são os aspectos. Se eu estou falando de uma mistura homogênea, eu não tenho dúvida. Mistura homogênea, eu só vejo um jeito, eu só vejo um formato, eu só vejo uma fase. A mistura homogênea só tem uma fase. Na outra aula nós vamos falar de mistura heterogênea, aí a mistura heterogênea ela vai apresentar mais de uma fase, mais de um aspecto que eu vou estar exemplificando na próxima aula. Mas é o seguinte, vamos aqui dar um exemplo, soro caseiro, né? O menino ali está com a diarreia maior do mundo, aí a mãe dá um soro caseiro, né?
Para trás tinha umas campanhas para mistura sal, açúcar com água, mas hoje estão achando melhor pegar o pozinho já lá no grau, com os açúcar, com os sais, tal, no grauzinho, já no posto, na unidade básica de saúde, e botar a mãe só para botar água, porque a galera estava errando, botava sal demais, aí já estava matando, era o menino, entendeu? Então vamos lá, soro caseiro. Eu misturo água mais sal, mais açúcar. Sal mistura na água? Mistura. Açúcar mistura na água? Mistura também, massa show. Beleza? E aí, eles misturando, eu vou ter quantas fases aí? Quantos aspectos? Eu vou ter só uma fase aqui, porque vai formar uma mistura homogênea. Aí tem aluno que diz, professor, mas se eu botar sal demais, vai formar uma mistura homogênea? Claro que não, pessoal. Se eu botar açúcar demais, vai chegar a um ponto que não vai dissolver mais, porque a água ela tem um limite para a dissolução, tanto do sal como do açúcar. Você sabe muito bem disso. Mas não fique na apneia de que, eita, tá demais ou tá de menos. Não. Toda vez que tiver uma questão, por exemplo, água mais sal mais açúcar, você vai entender que o sal e o açúcar que estão lá dentro da água foram colocados numa quantidade que deu para dissolver. Se eles botarem demais, o que é que vai ter na questão? Ele vai dizer que vai ter sal ou açúcar em excesso, beleza? Vai dizer, ó, sal em excesso, aí você sabe que botou a mais e não vai formar uma mistura homogênea, beleza? Então não fica nesse negócio, não, botou demais ou botou de menos, não. Quando aparecer, você imagina que dissolveu total. Quando é que botou demais? Quando tiver a palavra em inglês chamada em excesso. Excesso, beleza, massa show? Então, fase, aqui se eu misturar água com sal e açúcar, vai formar uma única fase, um único aspecto, uma mistura homogênea. E em relação, pessoal, à questão da parte de componentes, os integrantes da banda dessa mistura, né? Nessa mistura eu tenho água vai ser um componente, eu tenho sal, é outro componente, e eu tenho açúcar, que vai ser um outro componente. Então, vou ter quantos componentes aqui na mistura, massa show? Eu vou ter 3 componentes na mistura. Pessoal, química é fácil demais, só precisa a pessoa saber. Eu não entendo porque as pessoas se prostituem por uma bolacha recheada e um copo d'água, se eles podem estudar, né? Pois eu sou Arnaldo César aqui, Massa Show do Química com o professor Arnaldo César. Dê aquele like, Massa Show. Se você caiu aqui agora, não olhou ainda o vídeo anterior falando de misturas, dê uma olhadinha, porque a playlist aqui é na sequência para você entender. Comece do zero, vá seguindo que você vai dominar o mundo, Massa Show. Chama na aprovação.